Vocês conseguem me escutar bem? Bom dia. Larissa já me confirmou aqui que consegue me escutar. Érica, Isadora, Jabes, Maitana, Marília, conseguem me escutar bem? Estou escutando bem. Tá ótimo, Érica. Obrigado. Pessoal, vamos lá. A gente tem hoje a última abordagem de conteúdo, né? Antes da avaliação parcial. Vai ter uma reunião agora às 11 horas. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta por conta disso, mas a Márcia, que é a coordenadora do curso, marcou uma reunião hoje com os professores às 11 horas para poder conversar sobre como vai funcionar o processo de avaliação. Então, já vou adiantar para vocês, para que a gente consiga se organizar. As avaliações, elas estão mantidas no período aí da semana de 11 a 16 de maio. Se confirmou as avaliações. Acredito eu que elas não serão de forma presencial, daí o motivo da reunião da Márcia hoje, para poder passar algumas informações importantes para os docentes. E ela vai funcionar por dentro da plataforma do Microsoft Teams, dentro dos nossos horários de aula. Então, teoricamente, a nossa avaliação seria no dia 11. A gente teria o encontro de hoje, o encontro do dia 4, e depois a gente teria a avaliação no dia 11, certo? Então, a avaliação funciona da mesma forma de todas as outras. Ela é presencial, por assim dizer, né? Ela é no horário de aula e ela vai funcionar na data marcada. Isso é a prévia do que a gente tem de informação em relação às avaliações. Então, como que a gente vai trabalhar daqui para lá? A avaliação 2, a gente vai trabalhar especificamente com a nossa atividade estruturada, que eu vou hoje esclarecer todas as dúvidas que vocês possam ter em relação a ela, reapresentar alguns tópicos, e acredito eu que vou até utilizar uma que acho que foi a Maitana que já me enviou, eu já posso até utilizar dela aqui para poder a gente ter uma base, para a gente fazer qualquer tipo de correção necessária, né? Professor, essa primeira parte é para enviar para o seu e-mail? Oi? Essa primeira parte da atividade, eu não tinha pedido para enviar para o meu e-mail, né? Mas ela me mandou para me dar uma conferida e retornar para ela. Então, posso utilizar, né, essa como referência para que a gente consiga ter uma base, né, do que a gente precisa conversar, do que a gente precisa discutir, quais são as dúvidas mais pertinentes de cada um. Então, basicamente, a gente tem o conteúdo até hoje, que é esse último conteúdo que é de pesquisa em marketing, e na próxima aula a gente faz uma revisão desses conteúdos e na outra já é a avaliação parcial. Basicamente, pessoal, a gente não vai cobrar nada muito distante do que o que a gente viu. A gente fez uma atividade estruturada já, quando a gente fez a troca de período da disciplina, quando a gente deixou de falar sobre pesquisa e começou a falar sobre os conceitos de pesquisa e a aplicação dela. E vocês fizeram essa atividade através do Microsoft Teams também. Vai ser algo muito parecido com aquilo que vocês já fizeram, né? A diferença é que vai ser mais prática, porque tem que ser, obviamente, com a maioria das questões de múltipla escolha para que vocês consigam resolver dentro do horário de aula, no dia 11. A minha única preocupação, na verdade, são aqueles alunos que não estão podendo acessar as aulas no horário correto e que estão assistindo a aula posteriormente. Por exemplo, nossa turma tem 18 pessoas. No momento agora a gente tem 9 online. Então, a gente tem metade da turma online, não é um número tão baixo, e algumas pessoas eu sei que realmente estão trabalhando, tiveram problemas no trabalho, ou trocaram turno por conta da pandemia e não estão conseguindo assistir ao vivo. Então, essas pessoas em específico, se vocês conhecerem algumas delas, peçam para que conversem diretamente comigo, porque é importante que elas estejam na aula de revisão, na segunda-feira, e é mais importante ainda que elas estejam no horário da prova,
para poder fazer a avaliação. Então, a gente vai ver esse último conteúdo de hoje, e aí a gente volta na atividade, tá certo? Estou aqui baixando o formulário, por exemplo, que a Maitana compartilhou comigo, e aí eu vou tentar usar ele como base para a gente conversar sobre a atividade. Professor, Oi. Esse formulário que eu enviei tá dando para ver certinho, porque eu tinha botado uma planilha do formulário, né? E em cima tem a caracterização dos membros, o cargo e tal. Na verdade, assim, o formulário que você me mandou, o que eu baixei aqui agora é o formulário 1, que para mim é o mais importante, é o formulário de oportunidade de inovação, né? Que eu vi que você já preencheu aqui. Tá Aí bom. tem as suas ideias, tem as ideias do grupo. A gente vai só basear nele em seguida para poder mostrar para os colegas. Tudo bem. Vamos lá. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre um tipo específico de pesquisa, certo? Que é o que nós chamamos de pesquisa de marketing. De todos os tipos de pesquisa, e aí se estiver muito ruim o áudio, vocês me falam que eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Graças a Deus é só a garganta, nada mais. Vocês me falam aí, dão um feedback, que aí eu falo um pouquinho mais alto, tento falar um pouquinho mais compassado, para poder a gente não se perder. A pesquisa de marketing, ela é o tipo de pesquisa base do comércio, né? Do comércio, dos negócios, de vendas. Ela foi um dos tipos de pesquisa mais usuais, por assim dizer, para o empresariado e para o grupo de empresas. A pesquisa de marketing, ela tem uma referência, por assim dizer, ao que nós precisamos compreender ou entender do processo de consumo do consumidor, do processo de vendas. É assim que ela é caracterizada e foi assim que ela surgiu, na verdade. A pesquisa de marketing, ela surgiu para responder questões pertinentes a esse processo entre o cliente, o fabricante, o processo de venda, a forma como ele consome, a forma como ele percebe o produto ou o serviço. Essa, então, é uma tipologia de pesquisa. E daqui para frente a gente vai ver algumas tipologias de pesquisa. Antes dessa avaliação, somente essa pesquisa de marketing, que eu ainda vou decidir se a gente coloca ela ou não como sendo um item a mais na nossa avaliação. Mas a pesquisa de marketing, ela é muito tranquila de ser estudada, porque ela é a mais conhecida, ela é a mais usual, e também ela está muito presente dentro do nosso mercado de diversas formas. A pesquisa de marketing, ela é usual até mesmo no comércio. Às vezes a gente compra um produto numa loja, recebe um e-mail no dia seguinte perguntando se a gente gostou do produto, como é que foi o nosso atendimento, se a gente pontua lá uma quantidade de estrelinhas para aquela loja, para aquele produto, para aquele serviço. É um vendedor que liga no dia seguinte perguntando como é que a gente está, se foi tudo certo, se a gente não quer dar uma olhada numa outra oferta. Aquilo tudo, dentro desse contexto de vendas, faz parte dessa abordagem da pesquisa de marketing. Então, a pesquisa de marketing, ela é um tipo de pesquisa que ele é bastante utilizado pelas empresas para obter aí o que nós chamamos de inteligência e de competitividade dentro do mercado. Por que ela foi apelidada, ou por que ela tem a nomenclatura de pesquisa de marketing? Né? Como é que, de fato, isso começou a ser chamado dessa forma? Antes, eram pesquisas de vendas, porque o objetivo inicial era vender. Vender o produto, vender o serviço que ficou estocado lá na produção da empresa. Com o passar do tempo, esse conceito de marketing ele foi evoluindo. E aí surgiram alguns conceitos integrados, como, por exemplo, o CRM, que é essa cadeia de relacionamento com o cliente. E aí, nós passamos a dar uma nomenclatura um pouco diferenciada para a pesquisa que acontecia com os consumidores. E ela começou a se chamar pesquisa de marketing. Porque muito mais do que falar sobre o processo de vendas, ela falava sobre satisfação do cliente, ela falava sobre percepção do cliente, ela falava sobre valor, ela falava sobre várias outras coisas. E aí ela passou a integrar o que nós chamamos de SIM, que é o Sistema de Informações de Marketing, né? E automaticamente esse sistema de informações de marketing,
ele não é composto só pela pesquisa de marketing, mas por outros elementos que a gente vai ver aqui como se relacionam dentro de uma estratégia de pesquisa voltada especificamente para criar inteligência competitiva dentro desse mercado do marketing, tá bem? O nosso material de hoje é uma referência ao livro do Kotler Armstrong, que é da Pearson. Eu posso compartilhar com vocês o capítulo completo, eu tenho o livro impresso aqui, mas ele também está na biblioteca virtual de vocês. É um livro bastante prático, bastante didático. Ele é de 2016, então ele é recente em relação a outras bibliografias que a gente às vezes tem como referência nessa disciplina. E ele é bem facinho de se trabalhar. Ele é bastante didático, tem bastante estudo de caso e tem muitos exemplos. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é explicar a importância de obter os insights de cliente no mercado, definir sistemas de informação de marketing e discutir os seus elementos e a forma como esses elementos se relacionam com a pesquisa, esboçar as etapas do processo de pesquisa de marketing, explicar como as empresas elas analisam e utilizam as informações de marketing e discutir algumas questões especiais com as quais alguns pesquisadores de marketing se deparam. Entre elas, as questões relacionadas aí a políticas públicas e a ética. Ética na pesquisa é algo que a gente já discutiu lá atrás, mas a gente vai falar especificamente na ética da pesquisa de marketing, ok? Bem, as informações de marketing e os insights de cliente são coisas que advêm como base para a pesquisa de marketing. O real valor da pesquisa e das informações de marketing vai residir no modo como essas informações elas são utilizadas. Em qualquer tipo de processo de venda, a gente vai captar informações do cliente, seja ela qual for. Seja a data de nascimento dele para poder encaminhar um voucher de desconto no mês do aniversário ou um e-mail marketing de parabéns, seja o telefone dele para que o vendedor consiga entrar em contato posteriormente para oferecer alguma outra coisa, seja o endereço dele para que o vendedor cadastre num sistema de compra da loja ou algo do tipo, seja algumas perguntas que o vendedor respondeu no meio daquele processo de pesquisa para poder identificar, por exemplo, o padrão de consumo, se ele consumiu dentro de uma loja de calçados, por exemplo, né? Se ele consumiu um produto masculino, se ele consumiu um produto feminino, se ele consumiu... enfim, são especificações diversas que podem ser utilizadas para compreensão ou para pré-julgar algumas informações que são julgadas importantes dentro do marketing, dentro do processo de consumo. Então, são o que nós chamamos de insights de cliente. São os entendimentos sobre os clientes e o mercado que são derivados de uma pesquisa de marketing que se tornam a base para a criação de valor para os clientes e também base para o relacionamento com esses clientes. Todas essas informações, pessoal, é o que nós chamamos de insights com o cliente. É como se fossem as entradas do nosso processo que vão ser processadas e vão gerar as nossas saídas. A gente já viu esse processo passo a passo aqui. Então, os insights de cliente dentro da pesquisa de marketing vão ser efetivamente todas essas entradas. Tudo que a gente consegue perceber sobre o cliente, do comportamento de compra dele, da média de valor que ele gasta, do tipo de produto que ele consome, das informações pessoais que podem ser relacionadas com algum tipo de estratégia. Tudo isso a gente vai chamar de insights com o cliente. Tem uma outra definição, que é essa que eu comentei para vocês um pouquinho antes agora, que é o Sistema de Informações de Marketing, que a gente chama de SIM. Quando a gente enxerga a pesquisa faz parte de um sistema maior. Esse sistema maior, no qual a pesquisa está incluído, é o que nós chamamos de Sistema de Informações de Marketing, ou SIM. O que significa esse sistema? Pessoas e procedimentos voltados para a avaliação das necessidades de informação, o desenvolvimento das informações necessárias e o auxílio aos tomadores de decisão, no uso das informações para gerar e validar insights de cliente no mercado que possam ser utilizados. Então, o sistema de informações de marketing, ele visa gerar insights, administrar os insights gerados, criar valor para o cliente analisando essas informações e, ao mesmo tempo, desenvolver a empresa
e o posicionamento dela no mercado, criando valor para o cliente. Professor, essa criação de valor, do que se trata? A criação de valor, pessoal, vocês já devem ter escutado falar em outros tantos processos, em outras tantas disciplinas e em outros tantos momentos. O que é criar valor para o cliente? Criar valor para o cliente é entender o que o cliente espera, é entender o que o cliente consome, é entender o que ele tem de expectativa sobre aquele produto ou sobre aquele serviço. O criar valor é fazer ele perceber muito além do que realmente o produto tem. Por exemplo, eu vendo para a pessoa um carro. Qual é o objetivo real do carro? Para que ele serve? Ah, professor, o carro serve para se deslocar, ele serve para a gente ir de um lado para o outro. Ótimo, isso é um atributo do meu produto. Quando eu quero criar valor para o cliente, eu tenho que levar a minha estratégia de comunicação com ele, a minha estratégia de marketing, a um outro nível. Eu tenho que pesquisar, por exemplo, quais são as motivações que a pessoa tem para comprar um carro, quais são os tipos de carro que a pessoa gosta, o que ela está buscando de experiência com aquele veículo. Ah, ela está buscando conforto, ela está buscando segurança para a família, ela está buscando status social, ela está buscando... Enfim, a gente pode ter várias perspectivas dentro disso. Quem que vai responder todas essas perguntas? É a pesquisa de marketing. Se a pesquisa de marketing, né, dentro desse contexto do SIM, que é o Sistema Integrado de Marketing, ela responder todas essas perguntas, automaticamente a empresa vai saber o como trabalhar para se aproximar daquele cliente, ou como trabalhar para entregar valor àquele cliente. Ah, o cliente espera encontrar conforto. Então, na minha campanha, na minha comunicação, na forma como eu me comunico com o cliente, eu vou mostrar para ele que o meu produto ou que o meu serviço, ele transmite conforto. Essa é a ideia do sistema de informação de marketing. Ele vai gerar e administrar os insights a ponto de que as marcas sejam fortalecidas, que as estratégias ganhem competitividade e, ao mesmo tempo, ganhem força. A diferença é que a pesquisa de marketing, que antes era uma pesquisa básica de satisfação, agora visa gerar valor para o cliente. E como gerar valor vai muito além da percepção, automaticamente essa pesquisa de marketing ela foi ganhando várias ramificações que permitiram que a longo prazo ela conseguisse ser observada como algo fundamental dentro das empresas. Professor, quando a gente tem uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, a pesquisa de marketing está incluída lá dentro? Tá, ela está incluída lá dentro. A pesquisa de marketing, que faz parte dos sistemas de informação de marketing, normalmente está vinculada ao departamento de vendas ou ao departamento de marketing, que vai estar vinculada ao processo de tomada de decisão dos nossos grandes gestores corporativos. Então, a pesquisa de marketing ela vai estar incluída dentro do processo ou da estratégia de pesquisa e desenvolvimento daquela empresa, atendendo especificamente e respondendo especificamente algumas demandas e alguns questionamentos do setor de marketing. Para a gente entender melhor como funciona esse princípio dos sistemas de informação de marketing, tem uma imagem, né, que está aqui no slide seguinte, que vocês podem até observar para entender como funciona esse processo. Por exemplo, lá no topo, a gente tem os gestores de marketing e os outros usuários de informação, como, por exemplo, os grandes gestores da empresa, os grandes gestores da companhia, a agência de publicidade que cuida do marketing e da comunicação da minha empresa, a minha assessoria de imprensa, todos eles vão depender de informações advindas dos sistemas de informação de marketing, que nada mais são do que os SIMs, como a gente comentou no slide anterior. Abaixo desses grandes gestores, a gente tem o próprio sistema. Esse sistema, ele tem uma avaliação de necessidade de informação. Essa avaliação de necessidade de informações vai fazer com que se coletem as informações, que é justamente essa etapa de desenvolvimento das informações necessárias. E, por fim, a gente tem a análise e o uso das informações. Como eu falei, a gente tem o input, o processamento e o output. A entrada, o processamento e a saída das informações. Na entrada, eu tenho uma avaliação de necessidade de informação. Ah, não, eu preciso saber qual é o valor agregado que o cliente percebe no carro. Eu preciso entender por que é que realmente ele consome aquele produto.
Eu preciso saber o que passa na cabeça dele quando ele vem consumir aquele meu produto. Porque eu preciso criar uma campanha que faça ele se sentir mais próximo do meu produto. E para isso eu preciso entender o que é que o motiva a consumi-lo. Não, eu preciso entender de que forma o cliente percebe a comodidade da minha embalagem. Porque agora a minha caixa de leite ela tem que ter um negocinho que trava, que é mais prático do que aquele que corta. Então, eu preciso entender o que é que o cliente enxerga naquele meu produto ou naquele meu serviço. Isso são as avaliações de necessidades de informação. Essa avaliação de necessidades de informação vai criar uma lista de insights necessários, como a gente viu. O que são esses insights? São justamente essas percepções aleatórias do cliente. Percepções que nós o motivamos a gerar, ou percepções que foram geradas automaticamente de cada um desses clientes. E que esse sistema de informações de marketing vai reunir todas essas informações dentro de um banco de dados interno. Professor, contextualize banco de dados interno. O banco de dados interno, pessoal, é aquele que reúne informações advindas de várias entradas. Então, por exemplo, o cliente acessou o site da empresa. Aí ele fez uma pesquisa. O histórico de pesquisa daquele cliente logado vai ficar do banco de dados da empresa. Ah, o cliente foi à loja e consumiu um produto. O processo de atendimento daquele vendedor me especificando o que o cara comprou, quanto ele gastou, qual era a linha do produto, qual era o tipo de produto, quanto tempo ele ficou na loja, como foi a forma de pagamento, também faz parte de um banco de dados interno. É uma informação coletada pelo vendedor, que não deixa de ser uma informação de pesquisa, que pode gerar insights, e vai ser jogada dentro do banco de dados da empresa, certo? Que forma mais, professor, que tem entrada de dados? Ah, o cliente fez um pedido, e aí eu tive que imputar alguns dados dele no sistema. Fiz um cadastro rápido, coloquei o nome completo, o CPF, o e-mail, data de nascimento, e ele respondeu mais 2 ou 3 perguntas, como, por exemplo, uma que dizia de 0 a 10 o quanto ele gostava da nossa marca. Ok, ótimo. As informações são geradas por aqueles insights, vão também para o banco de dados interno da empresa. Professor, tem também uma etapa, que é um e-mail marketing que a gente manda para o cara, e falando, né, agradecendo a visita dele na loja e perguntando como foi a experiência. Ótimo, isso também gera insights que vão para os bancos de dados internos da empresa. Todas essas informações que parecem aleatórias, quando chegam ao banco de dados da empresa, são tratadas por um processo chamado de inteligência de marketing. A inteligência de marketing, que é a fase 1 da pesquisa de marketing, ela vai analisar os dados já disponíveis, vai observar quais são os insights que podem surgir dele e vai criar sobre eles novas perguntas. Então, eu peguei todos esses dados e aí eu analisei através de um sistema de inteligência de marketing e disse o seguinte: poxa, eu tenho aqui um cliente que ele comprou não sei quanto na loja, mas ele não comprou da linha masculina e ele é um homem. Então, será que a maioria dos nossos clientes compra para as esposas? Ou compra para presentear e não compra para uso próprio? Ou será realmente que os nossos clientes compram para eles? Isso é uma incógnita. Então, a inteligência de marketing encontrou um gap e a pesquisa de marketing vai entrar para poder responder a essas perguntas. Muito bem. Quando a pesquisa de marketing entra no circuito, ela vai responder essas perguntas e vai dar um resultado. Esse resultado é o que nós chamamos de análise e uso das informações, que é o resultado final ou a fase final desse funil que vocês estão vendo. Então, o funil inicia com a avaliação das necessidades de informação. Ele vai analisar os bancos de dados internos através de uma ferramenta chamada inteligência de marketing. E em seguida, vai seguir aí para o que nós chamamos de pesquisa de marketing. Essas 3 etapas, análise dos bancos de dados internos, inteligência de marketing e pesquisa de marketing, acontecem dentro da etapa de desenvolvimento de informações necessárias, que é a etapa de processamento dos sistemas de informação de marketing. E, por fim, elas geram um resultado, que é a análise e uso das informações. Professor, olhando para essa figura, eu consigo observar que em 2 momentos a gente tem um ambiente de marketing exercendo influência sobre o processo de desenvolvimento de informações. Exatamente.
O ambiente de marketing, ele vai exercer força sobre os bancos de dados internos e sobre a pesquisa de marketing. É claro isso para a gente? Sim. Por quê? Os bancos de dados internos obtêm informação do canal de marketing, que é a minha publicidade, da minha página na internet, do público que passou na minha loja, do contexto do meu ambiente, dos meus números de vendas. Isso tudo são informações que estão no meu banco de dados interno. E elas vêm de onde, essas informações? Do meu ambiente de marketing. Não é só do que a gente tem de percepção, mas principalmente do ambiente externo. Da forma como o ambiente externo ele se posiciona. A mesma coisa acontece com a pesquisa de marketing. A pesquisa de marketing pode se aplicar através de vários canais. Dependendo do tipo de pergunta que foi gerada como insight, ela pode ser respondida através do cliente que vai na loja, ela pode ser respondida através do site, ela pode ser respondida através de uma pesquisa com clientes que já consumiram o meu produto, ela pode ser conduzida com clientes que sequer compraram o meu produto, mas que já compraram de produtos concorrentes ou seguem páginas de fornecedores concorrentes. Então, tudo vai depender desse ambiente de marketing. E ele vai interagir dentro do processo por duas vezes. Quando nós falamos e analisamos banco de dados internos, que são as informações já geradas, e quando a gente fala de pesquisa de marketing, quando a gente tenta ou quando a gente cria uma estratégia para desenvolver mais insights ou para responder perguntas específicas que já tenham sido levantadas pelo processo de inteligência de marketing. Então, por nomenclatura, a gente pode obter informações necessárias, né, de fontes diversas, que são elas: os bancos de dados internos, como a gente está vendo aí, dentro do processo de desenvolvimento. Podemos obter informações através da inteligência competitiva de marketing, que é a inteligência de marketing, e podemos obter informações através de pesquisa de marketing. Qual que é a diferença dessas três variáveis que estão na etapa de processamento ou de desenvolvimento de informações necessárias? O banco de dados internos, como eu já falei, ele vai ser esse conjunto eletrônico de informações sobre o consumidor e sobre o mercado, obtidos a partir de fontes de dados que fazem parte da rede da empresa. Então, como eu comentei, tudo que foi entrando de informação, no cadastro do cliente, na forma como ele acessou o site, tudo isso são informações eletrônicas que são coletadas pela empresa e compõem o banco de dados interno. O que é a inteligência competitiva de marketing? A inteligência competitiva de marketing, que é essa segunda etapa, que a gente pode desenvolver, ou que também a gente pode utilizar já como referência dentro do processo de processamento, ela é a coleta e a análise sistemática de informações publicamente disponíveis sobre consumidores, concorrentes e o desenvolvimento do mercado. Então, vamos lá. Etapa de desenvolvimento de informações necessárias. Eu tenho os bancos de dados internos, são as informações que eu já obtive através da minha empresa. Tenho a inteligência de marketing, que pode constar, por exemplo, da observação e da análise sistêmica do mercado ou de informações publicamente disponíveis, como pesquisas de concorrência, como pesquisas de consumo, que são feitas por organizações não necessariamente vinculadas à minha empresa, mas por organizações de pesquisa ou por órgãos de pesquisa. E eu tenho a pesquisa de marketing, que é essa terceira etapa, que eu também falei para vocês que ela vai gerar insight e responder a perguntas específicas que forem levantadas. E essa pesquisa de marketing vai ser a elaboração, a coleta e a análise, assim como o registro sistemático de dados relevantes sobre uma situação de marketing específico com o qual a organização se depara. Se eu tivesse que diferenciar, então, professor, banco de dados internos e pesquisa de marketing, como eu poderia diferenciá-los dentro desse processo de desenvolvimento de informações? Vamos lá. Quando a gente tem um problema ou uma necessidade de informação, a gente pode obter de diversas fontes as respostas. Se eu uso o meu banco de dados interno, eu tenho uma limitação, eu só enxergo dentro da empresa. Se eu uso só a inteligência de marketing, eu também tenho outra limitação. Eu estou analisando somente informações advindas do mercado. A pesquisa de marketing, ela é a mais assertiva e a mais efetiva, porque ela vai me responder questões específicas. Se eu tenho um problema, eu já analisei meu banco de dados internos,
e ainda assim eu continuo com respostas a serem respondidas. Analisei o mercado através da inteligência de marketing, e ainda assim tenho respostas a serem respondidas. A única ferramenta capaz de tirar essas dúvidas é a pesquisa de marketing. E a pesquisa de marketing, como eu falei para vocês, ela pode ser aplicada em vários ambientes. Com o meu cliente que já consumiu, com o que vai consumir, com o prospect, com quem nunca acessou a minha página, enfim. A pesquisa de marketing pode ser aplicada com qualquer um deles, ok? Mas a pesquisa de marketing tem uma variável em específico. Lá em banco de dados, eu coleto tudo enquanto é informação, sem necessariamente saber como ou para que utilizá-la. Lá em pesquisa de mercado, ou em inteligência de marketing, eu vou analisar as informações já disponíveis no mercado e não geradas especificamente pela minha empresa. Mas em pesquisa de marketing, eu vou ter que estar respondendo algo específico. Então, a pesquisa de marketing, ela é a coleta, análise ou registro de dados que são relevantes sobre determinada situação específica de marketing dentro de uma organização. Então, a minha organização encontrou um problema. Analisei os dados internos e os dados de mercado e não consegui resolvê-lo. Qual é o único canal que vai conseguir responder essa minha inquietação ou desenvolver esse meu raciocínio? É a pesquisa de marketing. Por isso que ela faz parte de todo esse sistema de inteligência e que muitas vezes é o único meio que a gente tem para responder algumas perguntas, certo? O processo de pesquisa de marketing, pessoal, ele tem 4 etapas. Eu já falei sobre as definições de banco de dados, inteligência competitiva e pesquisa de marketing. Ok. Já até adiantei esses slides todos, mas vamos lá. Processo de pesquisa de marketing, né? Como é que funciona o processo de pesquisa de marketing? A gente tem primeiro a definição do problema e dos objetivos da pesquisa. Então, eu tenho que fechar uma indagação a ser respondida e identificar dentro dessa indagação qual é o problema e quais são os objetivos que eu preciso atender com ela. Por exemplo, a gente viu lá um exemplo, né? Eu analisei os meus dados do banco de dados e aí eu tenho um histórico de consumo dos meus clientes, onde uma grande parte deles consome para presentear. Analisei depois o canal 2, que era inteligência de marketing, e vi que no mercado, exceto no Dia das Mães, onde as pessoas consomem para dar para as mães, no resto do ano não tem nenhum histórico referente a isso. Então eu preciso entender se o meu cliente realmente ele consome mais para presentear ou se ele consome para si próprio. Sobrou quem para responder essa pergunta? O único canal, que é a pesquisa de marketing. Então vamos lá. Definir o meu problema e o objetivo da pesquisa. O meu problema é não entender o perfil do consumidor que gasta um valor maior, que volta a consumir várias vezes ao ano, mas que não consome para ele, que consome para presentear ou para qualquer uma outra finalidade. Beleza. Depois da etapa de identificação do problema e do objetivo, eu vou para a etapa de desenvolvimento do plano de pesquisa para a coleta de informações. Essa etapa de desenvolvimento do plano de pesquisa, pessoal, essa etapa do desenvolvimento do plano de pesquisa é quando a gente vai definir quais são as variáveis da pesquisa, quais são as perguntas que devem ser feitas, quem é o público que deve ser impactado por ela. Isso tudo faz parte de um plano de pesquisa. Quando eu defino isso tudo, quem vai ser perguntado, por onde vai ser perguntado, quais são os questionamentos, quais são as variáveis isoladas, eu passo para a implementação do meu plano de pesquisa, que nada mais é do que a própria coleta e análise de dados. Então, a minha pesquisa começou a rodar. Então, eu vou pegar, por exemplo, os clientes e eu vou entrar em contato com eles e vou rodar a minha pesquisa. Ou eu vou encaminhar o e-mail marketing com algum tipo de campanha para ver se o cliente vai ativar aquele gatilho e estou rodando mais uma vez a minha pesquisa. Tudo depende do tipo de metodologia que eu descrevi lá no meu plano de pesquisa. Quando as pessoas responderem essas perguntas, quando elas me derem esses resultados, eu parto para a última etapa do processo de pesquisa de marketing, que é a interpretação e a apresentação dos resultados. Quando isso acontecer, quando eu tiver os resultados da minha pesquisa de marketing, aí eu vou voltar aqui para vocês acompanharem, certo? Quando eu tiver o resultado das minhas pesquisas de marketing, eu volto para cá e entendo que
o que eu já tinha de dados do banco interno, com o que eu analisei da inteligência de mercado, somado com os meus resultados da minha pesquisa de marketing, vão me dar os outputs desse processo, que é a análise e uso das informações. Então, eu tive a necessidade inicial, eu fiz uma análise aí em todas as fontes disponíveis, banco de dados, inteligência de marketing, por fim, a pesquisa de marketing. Obtive os resultados da minha pesquisa de marketing e, enfim, agora, com base em todo esse contexto, eu vou para o meu output final de processo, que é análise e uso das informações. Então, o processo de pesquisa de marketing, ele vai englobar definição de problemas e objetivos, ele vai englobar o desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, a implementação desse plano de pesquisa e a coleta e análise desses dados, e, por fim, a interpretação e a apresentação dos resultados dessa pesquisa, que vão contribuir dentro do meu sistema de inteligência de marketing para um processo de tomada de decisão mais à frente. Aí vocês me perguntam, professor, a pesquisa de marketing, que tipos de pesquisa de marketing existem para que a gente possa implantar? E qual é a similaridade desses tipos de pesquisa de marketing com os tipos de pesquisa que a gente viu lá no início dessa disciplina? Bem, todos os possíveis. A pesquisa de marketing, ela também pode ser exploratória, pode ser descritiva ou pode ser casual, que são nomenclaturas que a gente já viu lá no começo dessa disciplina, né? A pesquisa de marketing exploratória é aquela que acontece para coletar informações preliminares que ajudarão a definir problemas e sugerir hipóteses. É o que nós chamamos de pesquisa exploratória de marketing. Quando a pesquisa ela é descritiva, ela vai ser uma pesquisa de marketing para descrever melhor problemas de marketing, situação ou mercados, com potencial de mercado para um produto ou dados demográficos e as atitudes dos consumidores estudadas. Exemplo de pesquisa exploratória. Quando é que eu tenho uma pesquisa exploratória? Eu tenho um problema em específico que foi observado e eu não tenho dados o suficiente para sugerir hipóteses. Então, por exemplo, eu acredito que uma grande parte das pessoas não compra para si, compra para dar presentes. Mas eu não sei se ela compra para dar presentes. Eu não posso sugerir uma hipótese de que a grande maioria das pessoas compra para presentear. Sei lá, vai que a pessoa está comprando para ela usar, ela gosta de usar, né, os dois produtos. Ela comprou o mostruário do feminino e o mostruário do masculino, ela usa os dois. Não sei, é uma hipótese. Então, eu não posso sugerir essa hipótese de forma tão clara. Eu preciso primeiro fazer uma pesquisa exploratória preliminar para entender, pelo menos com alguma amostragem dos meus clientes, quantos deles compram para presentear, quantos deles compram para revender, quantos deles compram para um uso secundário. Aí sim, eu vou poder sugerir melhores hipóteses, ok? Então, eu fiz uma pesquisa exploratória para poder me ajudar na definição do problema e na sugestão de novas hipóteses. Quando a gente fala de pesquisa descritiva, a pesquisa descritiva de marketing, ela serve para descrever melhor o problema de marketing, situações ou mercados. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa para entender esse consumo de produtos que não era específico de quem os utilizava. E dentro dessa pesquisa descritiva, eu analisei, com base nos históricos de compra, algumas linhas de tendência que me falaram que, na verdade, o que eu tenho observado é um aumento de vendas de compra para terceiros em períodos específicos do ano. Então, por exemplo, lá no mês da mulher, as pessoas estão comprando para dar para suas esposas. No mês das mães, que é em seguida, estão comprando para dar para suas mulheres ou para suas mães. Lá no outro mês em seguida é o mês dos namorados. Eles estão comprando para dar para suas namoradas ou para os seus namorados. E assim sucessivamente. Isso é uma pesquisa descritiva. Eu analisei um problema, eu analisei uma hipótese e eu fui a fundo naquela hipótese para poder entender os dados de consumo daqueles consumidores, certo? E, por fim, eu tenho uma pesquisa casual. A pesquisa casual é uma pesquisa de marketing para testar uma hipótese sobre a relação de causas e efeitos. Então, por exemplo, eu suponho, ou eu, defini lá o seguinte, que aquilo acontecia, aquele processo de consumo acontecia,
porque de fato eram datas comemorativas e as pessoas compravam para dar de presente para os seus namorados, ou para suas namoradas, ou para suas mães, ou para os seus pais, dependendo da época do ano. Então, o meu departamento de marketing, ele resolveu fazer campanhas que estimulassem não o consumo do produto, mas que estimulassem a compra do produto para presente. Então, ao invés de dizer assim, ó, você vai ficar linda utilizando a chinela tal, eu resolvi dizer assim, presentei quem você ama com o produto tal. Então, eu mudei um posicionamento. Naquele momento, eu tenho que fazer, né, uma inferência, um teste para saber se aquilo funciona. Então, esse teste a gente pode chamar de pesquisa casual. É uma pesquisa de marketing para testar hipóteses sobre a relação de causa e efeito. Então, eu pego, por exemplo, uma quantidade de clientes e testo com eles. Ah, vou mandar aqui um e-mail para 3 clientes e vou ver se eles consomem bem essa campanha aqui. Ao invés de divulgar o produto, eu divulgo a capacidade que a pessoa pode ter de presentear uma outra com ele. Fiz um teste, os clientes reagiram bem, 2 dos 3 clientes vieram consumir para presentear. Então, vamos lá, eu vou rodar agora essa campanha. A minha estratégia de marketing vai ser modificada. Então, a minha loja agora, ao invés dela divulgar no mês das mães, no mês da mulher ou no mês dos namorados, para a pessoa vir consumir essa roupa, essa chinela, esse produto, ela vai divulgar para que as pessoas que têm pares, as pessoas que têm mães, as pessoas que têm mulheres ao seu redor, se estimulem a comprar para presentear. Com a ideia de que aquela pessoa que vai receber aquele presente vai se sentir muito especial. Então, isso é uma mudança na estratégia de marketing que pode ter advindo diretamente do resultado de uma pesquisa. Tá certo? Apenas para poder a gente conseguir aí exemplificar de que forma essa pesquisa pode contribuir para uma estratégia de marketing. E aí, por exemplo, no final disso tudo, a gente pode chegar à conclusão de que antes a gente vendia X e agora a gente vende 3X, porque aquela hipótese que a gente tinha levantado, que foi comprovada através de uma pesquisa casual, realmente ela funciona. As pessoas compram muito mais para presentear, se sentem muito mais atraídas pela ideia de presentear do que pela ideia de consumir para elas mesmas. Então, isso tudo é uma estratégia que pode ser modificada através de uma pesquisa de marketing. Essa pesquisa de marketing podendo ser exploratória, descritiva ou casual. Exploratória, quando eu preciso de ajuda para definir um problema ou a sugerir uma hipótese. Descritiva, quando eu preciso de dados mais técnicos ou de fatos mais técnicos para poder justificar uma hipótese ou descrever melhor um problema. E casual, quando eu já tenho uma hipótese e quero testar essa hipótese dentro de uma relação de causa e efeito. Ok? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat, podem falar, não tem nenhum problema, tá bom? Vocês vão colocando, a gente vai respondendo, que é para poder a gente ter aí uma fluidez melhor na compreensão. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de um outro colega. Quem não se sentir à vontade de mandar aqui também, pode mandar para mim no pessoal que eu dou uma lida aqui, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre pesquisa de marketing. Os objetivos da pesquisa, eles devem ser traduzidos em necessidades específicas de informação. Então, por exemplo, qual é o meu objetivo? Responder a pergunta X. Então, por que eu tenho necessidade específica dessa informação? Porque eu posso melhorar a minha estratégia e posso vender mais com ela. Ok. Então, os objetivos da pesquisa foram traduzidos em necessidades específicas de informação. Para atender a necessidade de informação da gerência, o plano de pesquisa ele pode requerer a coleta de dados secundários, dados primários ou ambos os dados. Vamos lá. Mais uma vez. Para atender às necessidades de informação da gerência, o plano de pesquisa ele pode requerer a coleta de dados secundários, dados primários ou ambos os dados. Professor, o que é essa coleta de dados primário, secundário ou ambos os dados? Vamos lá. Os dados primários, pessoal, são informações coletadas para a finalidade em questão. Ou seja, eu tenho uma pergunta e eu preciso de uma resposta. Isso é um dado primário. Eu estou coletando a informação que é a resposta daquela pergunta. E eu tenho os dados secundários, que são informações que já existem em algum lugar e que foram coletadas para outra finalidade. Então, eu preciso entender do cliente o porquê que ele consome aquele produto
se ele não é o usuário final. Isso é um dado primário, é uma resposta do cliente do porquê daquilo. Mas eu também preciso de um dado secundário. Eu preciso saber o quanto aquele cliente que não consome para ele, que consome teoricamente para os outros, para revenda ou para qualquer uma outra finalidade, o quanto ele gasta. Só que esse dado secundário de o quanto ele gasta comprando coisas que não são para eles, já está no meu sistema. É um número do relatório de vendas. Está no meu banco de dados. Então, eu acessei um dado primário, que é uma informação que vai responder a minha pergunta X, que é a minha finalidade da pesquisa, e acessei também um dado secundário, que é uma informação que já estava disponível no meu banco de dados e que sai com base no histórico de consumo daquele cliente que eu estou pesquisando. Eu preciso perguntar para ele o quanto ele gasta? Ele vai se lembrar de quanto ele gasta? Não, ele não vai. Então, se eu tenho um sistema de faturamento na loja que me permite consultar o que o cara já comprou e saber desse valor, eu posso me utilizar desses dados secundários, que são dados ou informações que já existem em algum lugar e que foram coletadas para uma outra finalidade, que era fins de faturamento, e vou me utilizar dessa informação como sendo um dado secundário necessário no meio dessa pesquisa. Então, para atender às necessidades de informação da gerência, esse plano de pesquisa, ele tanto pode requerer dados primários, quanto ele pode requerer dados secundários. Os dados primários vão ser justamente esses novos, que têm como finalidade responder uma questão específica que está lá como objetivo da pesquisa. E os secundários são dados que também podem ser muito relevantes no processo de tomada de decisão, mas que podem ser coletados de algum outro lugar, certo? Que já estavam ali guardados para algum outro tipo de finalidade. É exatamente essa a diferença entre dados primários e dados secundários. Vamos lá. Quais são os principais canais de coleta de dados primários? Como é que a pesquisa de marketing ela planeja a coleta de dados primários? Existem vários canais dos quais a pesquisa de marketing pode se utilizar para obter dados primários. Aqui na tabela do Kotler tem alguns e eu colocaria outros, né, além desses. Então, por exemplo, aqui na tabela do Kotler, a gente tem, de acordo com a abordagem de pesquisa, um método de contato, um plano de amostragem e um instrumento de pesquisa. Em instrumentos de pesquisa, a gente tem aqui o questionário ou instrumentos mecânicos. Em plano de amostragem, a gente pode ter unidade de amostragem, que é quando eu faço o teste com uma única pessoa. Eu posso ter a variável de tamanho da amostra, que é quando eu dimensiono o tamanho daquela amostra. Ou eu posso ter procedimentos de amostragem. Qual que é a diferença entre eles, pessoal? A unidade de amostragem é quando eu faço o teste com uma única pessoa. O tamanho da amostra é quando eu tenho, por exemplo, 100 clientes que consumiram daquela forma e eu vou definir que eu vou entrevistar 10%, ou seja, eu vou entrevistar 10 clientes, então eu dimensionei o tamanho da minha amostra. E, por fim, eu posso ter um procedimento de amostragem. O procedimento de amostragem ele é diferente, porque ele não leva em consideração somente o percentual de pessoas entrevistadas. Pode ser, por exemplo, eu quero 2 pessoas do sexo masculino residentes em Fortaleza, 2 pessoas do sexo feminino residentes em Fortaleza, 2 pessoas do sexo masculino residentes na região metropolitana, 2 pessoas do sexo feminino residentes na região metropolitana. Quando eu defino dessa forma, eu crio um procedimento de amostragem, que é uma outra forma também de coleta de dados primários, tá bom? Método de contato. Ele fala aí de correio, que não é mais utilizado hoje em dia, ou muito pouco utilizado. Fala de telefone, fala de entrevista pessoal e fala de internet. Hoje a gente pode somar em todos esses aspectos mais outros tantos. A gente pode falar de WhatsApp, a gente pode falar de compartilhamento através de redes sociais, a gente pode se utilizar da análise de linha de tendência de consumo de hashtags ou de páginas específicas. A gente pode falar de outras várias técnicas de coleta de dados primários, que são dados vindos diretamente do meu cliente final. Por exemplo, uma coleta de dados primário que é muito utilizada é você obrigar, por exemplo, a pessoa a responder uma pesquisa para receber um certificado de um evento. Quem nunca passou por isso? Você vai para um curso, vai para um evento, uma coisa do tipo, você tem que obrigatoriamente responder aquela pesquisa para emitir o seu certificado. É uma estratégia para a coleta de dados primários, se utilizando aí
e-mail, né? E a abordagem de pesquisa, que ele define aí como podendo ser de observação, de levantamento ou de pesquisa experimental. A observação é quando você infere análises através do que ele realmente está chamando de observação. Por exemplo, eu quero fazer uma análise do relacionamento que o meu cliente tem com as páginas dos meus concorrentes. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma quantidade de clientes e vou analisar quantos desses meus clientes seguem no Instagram páginas dos concorrentes. É uma coisa que eu consigo observar, é só uma análise que eu tenho que fazer. Então, isso é uma estratégia, é uma abordagem de pesquisa que visa a observação. Quando a gente fala de levantamento, eu também posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de satisfação. Então, eu faço um levantamento. Eu pego todas as pessoas, ou uma amostra de pessoas que consumiu aquele meu produto ou meu serviço, e vou fazer um levantamento de dados. Ah, tudo bem, você é isso, você é aquilo. Sim, não, sim, não, sim, não. Isso é um levantamento. E eu tenho pesquisa experimental. A pesquisa experimental ela vai um pouquinho além disso. Ela normalmente é feita com procedimentos de amostragem, ela é casadinha com procedimentos de amostragem, e ela pode gerar outros insights que são mais relevantes, como, por exemplo, eu fiz um produto, desenvolvi um produto novo, um serviço novo, um sabor de comida nova, e eu quero fazer uma pesquisa experimental. Então, eu vou pegar, através de um procedimento de amostragem, obviamente, um homem com faixa etária tal, uma mulher com faixa etária tal, um jovem com faixa etária tal, uma criança com faixa etária tal, vou reunir todos eles e vou fazer uma pesquisa experimental. Através de um procedimento de amostragem, eu vou fazer uma entrevista pessoal, vou fazer uma degustação com essas pessoas e vou coletar delas um feedback. Isso é uma pesquisa experimental para a implantação de um novo produto, tá certo? Então, basicamente, dentro do quadro de dados primários do Kotler, ele mostra essas abordagens, esses métodos, esses planos de amostragem e esses instrumentos de pesquisa. Todos eles vão se adequando. Nesse exemplo em específico que eu comentei, né? Que eu estou lançando aí um novo tipo de comida e eu quero fazer um teste. Qual é o tipo de abordagem? É a pesquisa experimental. Qual é o método de contato? É a entrevista pessoal. Qual é o plano de amostragem? É o procedimento de amostragem. E qual é o instrumento de pesquisa? São os instrumentos mecânicos. Eu estou fisicamente fazendo com que a pessoa prove daquela minha nova refeição ou daquele meu novo sabor. Tá certo? Visto isso, visto essas variáveis de abordagem, de métodos, de plano e de instrumentos, ele fala, o Kotler, que a próxima etapa da pesquisa consiste em colocar o plano de pesquisa de marketing em ação. Então, eu defini tudo isso, o tipo de pesquisa, como vai ser feita, qual é o meu plano de amostragem, como vai funcionar aquela pesquisa, então agora eu tenho que colocar ela em prática. Isso vai implicar em coletar, processar e analisar as informações, ou seja, realizar a pesquisa. Depois de realizar a pesquisa, eu tenho que consolidar esses dados e analisar as informações emitidas. Dentro daquelas 4 etapazinhas que a gente viu do processo de pesquisa, a gente está aqui nessa etapa de implantação do plano de pesquisa, que é a etapa de coleta e análise dos dados. E depois, o pesquisador de marketing vai interpretar os resultados, tirar conclusões e apresentá-los à gerência, que é justamente a fase final, que é a de interpretação e apresentação dos resultados. Muito bem. As pesquisas de marketing, elas geram informações de marketing. Assim como o meio gera informações de marketing através da inteligência de marketing, assim como os dados que você coletou do cliente a qualquer momento dentro de um banco de dados interno, podem também gerar informações de marketing. Isso tudo tem uma relevância muito grande para as empresas. Então, a informação de marketing, ela tem um processo de relevância para as empresas de forma muito ampla. As empresas inteligentes, elas vão coletar as informações em todo o possível. Então, às vezes eu coleto informações do cliente que eu nem preciso, mas isso é muito relevante para o processo de informação de marketing das empresas. Então, as empresas inteligentes, elas coletam informações em todo possível ponto de contato com o cliente. Telefone, coleta informações. Site, coleta informações. Atendimento presencial, coleta informações. Sempre mantendo aí essa proximidade de contato com o cliente. Esses pontos incluem compras do cliente,
contatos com a força de vendas, solicitação de serviço e suporte, visitas ao site, pesquisa de satisfação, interação para crédito e pagamento, estudo de pesquisas de mercado. Então, todo o contato entre o cliente e a empresa são pontos em que as empresas inteligentes podem coletar informações. Professor, mas por que as empresas têm que coletar todas essas informações? Porque pesquisa tem um preço, né? A gente já viu isso. Quando a gente fala de uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento, tudo tem um preço. Então, se eu tenho como analisar dentro dos bancos de dados as informações relevantes, eu já, teoricamente, supri uma etapa da minha pesquisa. E eu vou gastar muito menos lá no final. Então, é por isso que as empresas coletam o máximo de informações possíveis. Porque, às vezes, analisando dentro do banco de dados da empresa, ela já tem metade das respostas. E ela vai em busca só das outras. Imagine só se ela tivesse que coletar tudo. Ela teria que convencer o cliente, primeiramente, a procurar uma nota fiscal para dizer o quanto ele consumiu, a informar todos os dados dele novamente. Ela não teria familiaridade com o cliente para poder fazer perguntas, porque, teoricamente, ela não conheceria o cliente, não chamaria pelo nome. Então, tudo isso vai gerando limitações. Daí a importância de, num processo de pesquisa, você coletar o máximo de dados possíveis nesses pontos de integração, nesses pontos de interação, certo? O grande problema dessas coletas individuais, pessoal, é que essas informações, normalmente, elas estão espalhadas pela organização. A gente falou lá em cima de banco de dados, mas nem toda empresa tem um banco de dados central. Então, quando a empresa tem um banco de dados centralizado, a informação que entra pelo canal de vendas vai para o banco de dados. A informação que entra pelo site vai para o banco de dados. A informação que entra pelo call center vai para o banco de dados. E lá no banco de dados, se ele for um banco de dados, né, unificado, tudo aquilo vai ser processado em conjunto e a gente vai conseguir acessar as informações. Só que nem sempre é assim. Muitas empresas têm um sistema para vendas, um sistema para CRM, um sistema para ligação, um sistema para o call center e um sistema para pesquisa de satisfação. E os dados disso estão em várias nuvens diferentes, em vários bancos de dados diferentes. Então, o grande problema nas empresas e o maior desafio delas é ter bancos de dados acessíveis que possam reunir todas as informações do sistema de informação de marketing para que elas consigam ser acessadas de forma rápida e de forma prática. E isso também é uma grande evolução. Não sei se vocês viram ontem, no Fantástico, passou a central de dados da Rede Globo, né? São máquinas e computadores gigantescos. Tudo que as pessoas fazem, todo insight que as pessoas têm com a Rede Globo, ela está lá coletando dados. Não só na TV, mas nas mídias sociais da Rede Globo, nas plataformas e sites da Rede Globo, no Globoplay, tudo. E aí o cara, por exemplo, na entrevista, conseguiu dar dados altamente relevantes. Ele deu dados, por exemplo, do primeiro cara que votou no paredão X. Como que ele sabe isso? É simples. Ele tem um controle de cookies no site, o site reconhece o IP da máquina e a máquina reconhece o usuário. Então, ele conseguiu saber quem foi o primeiro cara que votou lá naquele paredão. Ele conseguiu ver, por exemplo, que o cara que mais votou mais de 1.100 vezes em um único paredão. Como é que ele sabe disso? O IP da máquina, acessando o sistema, cruzando com a plataforma. Todos esses dados que vêm de vários cantos, que vem do site, que vem do canal de votação, que vem do Facebook, que vem do Instagram da Rede Globo, que vem do Instagram do Big Brother, que vem da própria TV, que vem da internet, que vem dos comentários no Twitter, tudo isso vai para um único banco de dados, que é o que eles chamam lá de Central de Processamento de Dados da Rede Globo, e aquilo tudo pode ser utilizado como inteligência de mercado, para criar vantagem competitiva para o cliente. E, ao mesmo tempo, para eles, é uma questão de segurança e lucratividade. Porque quando eu consigo comprovar para o patrocinador, por exemplo, que eu tenho um engajamento forte do meu cliente, o patrocinador vai lá, investe mais dinheiro naquele programa, mais dinheiro naquela emissora. Então, essa central de processamento de dados, esse banco de dados unificado da Rede Globo, serve exatamente para isso, para as pessoas ficarem mais integradas, ok? Para superar esses problemas, pessoal, que são os problemas de acesso à informação, normalmente as empresas recorrem ao gerenciamento de relacionamento com o cliente, que é essa solução que nós chamamos de CRM, né? O CRM, ou Customer Relation Management, é uma estratégia de relacionamento com o cliente.
É quando os seus sistemas de comunicação com o cliente, todos eles, o do call center, o do site, o do Instagram, o do canal de vendas, quando todos eles estão integrados em uma única rede de gestão de dados, que nós chamamos de CRM. Professor, o que é o CRM? Ou como que funciona esse meu CRM? O CRM, pessoal, ele torna as informações de várias áreas da empresa disponíveis. Por definição, acho que tem a definição aqui no slide seguinte. Pronto. Por definição, o gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou Customer Relationship Management, é o gerenciamento de informações detalhadas sobre clientes individuais e uma administração cuidadosa dos pontos de contatos com eles, a fim de maximizar a sua fidelidade. Esse sistema de relacionamento com o cliente deve tornar as informações disponíveis para os gerentes e para as outras pessoas que precisarem acessá-la. Muitas empresas utilizam sistemas de intranet e de CRM internos para facilitar esse processo de relacionamento. E graças à tecnologia, os gerentes de marketing eles podem ter acesso direto ao sistema de informações da empresa a qualquer momento e praticamente de qualquer lugar. Então, mais do que reunir as informações em um único lugar, o CRM ajuda a acessá-las de forma conjunta. O CRM é como se fosse uma plataforma que unifica todos os outros sistemas de relacionamento da empresa. Isso é uma estratégia de gestão. Quando a empresa tem um CRM, esse CRM reúne os dados, por exemplo, do canal de vendas, do call center, enfim, de outros tantos pontos de contato com o cliente e põe tudo isso em um único local. Quando eu preciso saber, por exemplo, cliente X, aí o CRM me diz, esse cliente comprou no dia tal, comprou tanto, faturou tanto, vendeu tanto, entrou em contato com o call center nesse dia, recebeu tantos e-mails marketing, segue a gente no Instagram e já compartilhou, curtiu uma das fotos nossas. Isso é um CRM, um sistema de relacionamento com o cliente, onde os dados estão sempre disponíveis. Professor, por que isso é tão importante? Porque eu consigo analisar a fidelidade do cliente, o valor agregado que a minha marca traz para ele. Então, a minha estratégia de pesquisa, quando eu tenho um bom CRM funcionando, ela fica muito mais clara, porque eu consigo enxergar tudo. Então, eu faço uma pesquisa e a minha pesquisa, na verdade, vai ser muito mais barata, porque eu já tenho vários dados do CRM relacionados que vão me permitir tomar decisões ou, sei lá, alencar perfis de consumo de alguns dos clientes que eu já tenho aqui. Algumas outras considerações acerca dessas informações de marketing, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre pesquisa de marketing em pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos. Diferente do que a gente pensa, pessoal, as pequenas empresas e as organizações sem fins lucrativos, elas também realizam esse tipo de pesquisa e precisam dele para se manter no mercado e para sobreviver no mercado. A coleta de dados secundários, a observação, os levantamentos e as pesquisas experimentais, eles podem ser utilizados de maneira eficaz por qualquer tipo de organizações, porque eles não envolvem um alto orçamento, muito pelo contrário. Eles podem ser realizados por organizações que tenham tamanhos pequenos e também tenham baixos orçamentos. Os gestores, eles precisam pensar cuidadosamente nos objetivos da pesquisa, formular as perguntas antecipadamente, reconhecer os problemas gerados pelo fato e também reconhecer as amostras a serem utilizadas, porque, normalmente, as amostras podem ser um pouco menores nessas pesquisas para organizações de pequeno porte ou sem fins lucrativos. Então, conduzir a pesquisa de maneira sistêmica e de maneira qualificada, para essas instituições, vai ser um diferencial. O que mais que a gente pode ter de retorno da pesquisa de marketing para essas instituições? Quando a gente fala, por exemplo, de comércio local, as pequenas organizações estão inseridas nesse comércio local. E a pesquisa de marketing para elas também vai ser um fator muito importante. Se eu entendo quem são os meus concorrentes mais próximos, eu posso competir com eles. E entendendo como competir com eles e o quanto o meu cliente é fiel ao meu produto, eu vou automaticamente me sobressair dentro daquele mercado local que pode ser muito competitivo. A mesma coisa funciona com as organizações sem fins lucrativos.
A gente sabe que cada vez mais é difícil a gente conseguir angariar fundos para determinadas causas. E que a gente tem muitas organizações sem fins lucrativos que têm causas similares. Então, antes só tinha assim, eu gosto da causa dos meninos de rua, ou das pessoas mais pobres. Eu só tinha uma instituição para doar, agora eu tenho 10 ou 15. Então, relacionamento das instituições com o cliente que contribui é muito importante. A mesma coisa, quero ajudar alguém que passa fome. Eu tenho 350 mil instituições no mundo que cuidam de pessoas que passam fome. E aí, para quem doar? Então, o relacionamento com o cliente que faz o consumo é tão importante quanto o relacionamento com o cliente que faz a doação. Então, as organizações sem fins lucrativos, elas precisam se utilizar dessa pesquisa de marketing para entender de que forma os clientes que contribuem com aquela causa, eles enxergam a causa, eles enxergam as ações, ou eles enxergam aquela organização. E aí eles vão poder se aproximar mais e, ao mesmo tempo, ser mais competitivos no mercado. Professor, o senhor está falando de uma organização sem fins lucrativos como se ela fosse uma empresa. Ela é uma empresa, certo? Ela é uma empresa. Tudo é uma empresa. A igreja é uma empresa, certo? Por que é que as igrejas católicas, por exemplo, a gente tem uma em cada bairro, as daquele bairro são vinculadas a uma paróquia, que é vinculada a um município, e aquelas paróquias são vinculadas a uma arquidiocese, que é de uma cidade, e aquela arquidiocese é vinculada a um mantenedor estadual. Justamente por isso. Porque se eu tiver igreja para todo lado, as pessoas vão se espalhando. E as igrejas não se mantêm, porque as igrejas, infelizmente, não têm renda própria. Elas sobrevivem de doações, elas sobrevivem de auxílio que vem dos seus fiéis. Então, se eu tiver uma em cada esquina, automaticamente, nenhuma delas vai sobreviver. Eis aí a grande polêmica, por exemplo, das congregações, né, não ortodoxas, né, que é justamente o que a gente está falando aí, por exemplo, de religiões cristãs não ortodoxas, né, que aí eu tenho igrejas protestantes que podem abrir em qualquer lugar. Então, às vezes você tem situações como essa, né? Abrir uma na esquina da sua rua, abrir outra lá próxima na outra esquina, e aí as pessoas começam a competir entre si, quando na verdade o objetivo daquilo não é esse. E finda que nenhuma delas vai ficar bem vista. Então, a gente se preocupa com marketing em todos os aspectos, pessoal. Não é só nas empresas, não é só para vender um produto, não é só para vender um serviço, não é. Ele serve para todo tipo. A pesquisa de marketing vai servir para todos os tipos de negócios, sejam elas grandes empresas, pequenas empresas ou mesmo organizações sem fins lucrativos, ok? Para que a gente consiga perceber o quanto isso é grande. Que mais? Outras informações, outras considerações acerca da pesquisa de marketing internacional. Em muitos mercados externos, o pesquisador internacional ele pode ter dificuldade de encontrar bons dados secundários, ou seja, dados referenciados. Exemplo, quero instalar a minha empresa, eu quero instalar uma loja em outro país, sei lá, na Argentina, por assim dizer. E aí eu preciso de alguns dados que são importantes, como, por exemplo, dados de consumo daquele público, dados de consumo daquelas pessoas, quanto vende as lojas que estão lá, qual é o custo que eu tenho, por exemplo, de deslocamento de material ou de venda de material dentro daquele país. Então, isso tudo são dados secundários, são dados que, teoricamente, já podem ter sido coletados por algum outro estudo de pesquisa, por alguma organização financeira ou coisas do tipo. Mas, às vezes, é muito difícil de você acessar ou encontrar bons dados secundários. Por conta disso, muitas vezes os pesquisadores internacionais têm de coletar os seus próprios dados primários ou seus próprios dados que deveriam ser considerados secundários, mas que, como eles não existem, passam a ser dados primários. Diferenças culturais entre os países geram alguns problemas adicionais para os pesquisadores internacionais. Então, por exemplo, a validação de dados como é feita em um país não pode, muitas vezes, ser feita em um outro ambiente de uma pesquisa de marketing internacional. Isso gera adaptações no plano de pesquisa e também mudanças na estratégia. E, mais um agravante, as empresas globais não têm muita escolha.
elas precisam conduzir pesquisas de marketing internacional. Então, por exemplo, a P&G atua no mundo inteiro. A P&G precisa conduzir pesquisas de marketing em todos esses ambientes. Não tem como ela escapar de uma abelha aqui atrás. Ela não tem como escapar de produzir pesquisa de marketing em todos esses ambientes internacionais nos quais ela está inserida. E para a gente terminar, tem duas variáveis que eu queria conversar com vocês, né, que são duas questões principais relacionadas aí à ética e à política pública na pesquisa de marketing. O que acontece? A pesquisa de marketing, pessoal, ela sempre foi muito criticada pelo mercado, né? Muitas vezes a gente pode ter escutado falar, dentro de outros contextos, dentro de outras disciplinas, ou até mesmo quando a gente estudou o cliente lá atrás em algum outro momento, que a pesquisa de marketing ela visava manipular o consumidor, ou que a pesquisa de marketing ela visava fazer com que o consumidor comprasse alguma coisa. Então, nem sempre ela foi bem vista, nem sempre ela foi a mais reforçada, nem sempre ela foi aquela que as empresas gostavam de investir, não, nem sempre ela foi assim. Então, algumas questões da pesquisa de marketing são colocadas em cache ou colocadas em evidência até hoje. Uma dessas variáveis é a invasão de privacidade. A gente tem algumas preocupações ligadas à vida privada dos consumidores. Isso está se tornando cada vez um problema mais sério no setor de pesquisa de marketing, principalmente depois do surgimento da LGPD, que é o que nós chamamos de Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Essa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela meio que proibiu as empresas de coletarem dados que não sejam excessivamente necessários para a sua operação. Então, como fica a pesquisa de marketing nesse cenário? Se eu não posso coletar, por exemplo, dados adicionais, e se eu vi ali atrás que os dados adicionais são de extrema relevância para que eu não precise estar o tempo todo coletando dados primários, que eu possa utilizá-los, obviamente, como dados secundários. É efetivamente isso. Essa é a primeira limitação. A ideia de invasão de privacidade, que é uma preocupação ligada ao tipo de pesquisa de marketing, e que agora está sendo cada vez mais censurada, porque o Brasil tem uma lei geral de proteção de dados que impede algumas empresas e gera multas milionárias para elas, caso elas recolham informações que não sejam efetivamente necessárias do cliente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que também é uma questão de política pública, é o mau uso dos resultados da pesquisa, né? Algumas agências de propaganda, elas descaradamente fraudam os seus projetos de pesquisa ou deturpam os resultados. Mas a maioria das manipulações tendem a ser exageros sutis. Por exemplo, eu quero mostrar para um cliente, ou mostrar... Isso aqui a gente fala em relação à política, tá? Principalmente. Mas eu quero mostrar, dentro de um jornal, que o meu cliente, ele gosta de comprar o jornal todos os dias. Quero mostrar para um cara da propaganda, para um cara do marketing, que é bom ele anunciar aqui. Então, eu faço uma pesquisa, por assim dizer. Mas a minha amostragem, às vezes, é muito mal definida. Essa amostragem mal definida pode gerar um resultado divergente na pesquisa. E gerando um resultado divergente na pesquisa, eu posso gerar comportamentos que são secundários a esse resultado, também divergentes do que os resultados que eles realmente deveriam obter. Quando isso acontece, a gente tem um mau uso dos resultados na pesquisa. A gente tem pessoas se utilizando de má fé, com dados estatísticos manipulados ou com informações manipuladas, que vão ser utilizadas para que essas pessoas obtenham lucro, para que elas obtenham destaque ou para que elas possam influenciar de forma tendenciosa a opinião ou a opção de outras tantas. Então, essa invasão de privacidade e esse mau uso de resultados na pesquisa são dois fatores que estão muito em alta, principalmente em relação à pesquisa de marketing, que é um dos nossos tipos de pesquisa mais tradicionais nas empresas, mas que está sofrendo aí algumas sanções. Primeiro, por questões de resultados mal obtidos, né, ou mal divulgados, por assim dizer, e por último, por essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que eu recomendo vocês a ler sobre ela, porque ela realmente vai influenciar na forma como a pesquisa atua dentro das empresas, fora das empresas ou em qualquer uma outra conexão do tipo. Então,
Essa lei, só para exemplificar para vocês, ela proíbe, por exemplo, as empresas de coletar dados como CPF, de coletar dados como nome completo, que são dados, segundo a lei, sensíveis. Então, a moça do Extra, por exemplo, que pergunta assim, qual é o seu CPF para poder iniciar a compra? Ela não vai mais poder perguntar, ela vai ter que pedir para que você digite o CPF na leitura de cartão de crédito, porque senão ela vai estar infringindo uma cláusula dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Aí a gente se pergunta, como vai ficar as pesquisas de marketing nesse cenário, né? Porque a gente tem as pesquisas consensuais, onde a pessoa se predispõe a responder, se predispõe a preencher, entra lá. Mas a gente também tem, como a gente viu aqui acima, os dados coletados, que muitas vezes são utilizados como os dados secundários na nossa pesquisa de marketing. E, teoricamente, essa lei proíbe que esses dados sejam coletados, como a gente faz hoje em dia, sem o consentimento do cliente ou sem deixar claro para ele qual é a finalidade daquela coleta. Então, são alguns agravantes que a gente tem aí em relação a esse tipo específico, que é a pesquisa de marketing. Ok? Sobre pesquisa de marketing, pessoal, sobre o que a gente viu aí nesse contexto da aula de hoje. Alguma dúvida referente a esse processo? Alguma dúvida referente à forma como a pesquisa de marketing se dá, a forma como ela é pensada? Dúvidas em relação a essa pesquisa de marketing? Nenhuma? Podemos seguir? Tá, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a atividade estruturada, certo? Eu compartilhei com vocês o plano da atividade estruturada, que é a nossa nota da V2, certo? E aí, alguns alunos já me questionaram sobre dúvidas em relação a esta atividade. Eu vou abrir para vocês aqui agora o plano que eu compartilhei com vocês, né, dessa pesquisa dessa atividade, para que a gente consiga conversar olhando especificamente para ele, para que não restem muitas dúvidas. Vamos lá. Esse é o plano da atividade estruturada, certo? A atividade estruturada, pessoal, ela tem algumas etapas em específicas. A gente precisa definir ideias suas e do grupo da empresa que você está analisando. Depois, a gente precisa compilar essas ideias em algumas perspectivas e transformar essas ideias em um plano de inovação. Você vai pegar uma ideia e vai transformar em uma inovação para aquela empresa. Agora, a gente tem que trabalhar na primeira etapa. O que vocês têm que me apresentar agora é a primeira etapa dessa pesquisa. Professor, o que é a primeira etapa dessa pesquisa? Contextualmente, certo? Contextualmente, você vai colocar nessa primeira etapa o descritivo da empresa, certo? Você vai fazer um descritivo da empresa, vai falar qual é a empresa que você está trabalhando, quanto tempo existe aquela empresa, pode colocar dados, por exemplo, como hierarquia, pode falar sobre o contexto daquela empresa. A empresa está inserida no comércio X, ela vende tal tipo de produto, ela atende tal tipo de insumo, ela é uma empresa pública ou uma empresa privada. Você vai caracterizar e dar informações sobre aquela empresa, certo? E depois que você der as informações sobre aquela empresa, você vai analisar o cenário dela. Vai falar sobre ela. Olha, a empresa funciona assim, atua assim, atende assim. Você vai caracterizá-la o máximo possível. Professor, existe um padrão para essa caracterização? Não existe, pessoal. Por quê? Porque eu tenho empresas de todo tipo. Eu tenho empresas que são uma lojinha, quiosque, lá no centro. Eu tenho empresas que são de grande porte. Eu tenho empresas que são instituições públicas. Então, cada um vai caracterizar a empresa de acordo com os dados que tem disponível. O que é importante nessa primeira etapa? Que é o que vocês têm que fazer para apresentar ainda antes da V2, certo? Vocês precisam definir a empresa, caracterizar essa empresa o máximo possível e devem coletar ideias de inovação. Então, você vai contextualizar a empresa, falar sobre o cenário dela, e nessa parte de cima dessa tabela, onde tem minhas ideias, você vai colocar as suas ideias para inovação dentro daquela empresa, sendo essa inovação para produto,
para serviço, para processo, para marketing ou para a própria organização. Então, você vai dar ideias de como aquela organização poderia inovar nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus processos, no seu marketing ou dentro da própria estrutura organizacional. Professor, eu preciso preencher todos os espaços? Não precisa, porque às vezes a sua empresa que você está estudando, ela é de produto e não de serviço. Ou às vezes ela é só de serviço e não é de produto. Ou às vezes ela não é de produto, ela é de serviço e ela é pública. Então você vai fazer uma inovação organizacional e uma inovação de serviço. Então pode ter várias inovações, você pode sugerir as que você quiser. E depois tem as ideias do grupo, que é aquela atividade de brainstorming que você deve fazer com pelo menos outras 2 pessoas que trabalham naquele local. Reunir elas, explicar o conceito de inovação para elas e perguntar para elas como elas acreditam que seja possível que aquela empresa onde elas trabalham inove em algo. É basicamente isso. Aí, por exemplo, a Maitana fez o formulário dela e mandou para mim. Vou compartilhar com vocês aqui na tela para que vocês consigam ver. Basicamente, ela fez corretinho todas as informações e serve aí como exemplo para os demais que ainda não fizeram ou que estão desenvolvendo ainda essa etapa. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Maitana, fala para a gente aqui qual que é a sua empresa, por favor. Acho que, se eu não me engano, é o TRE, né? Pronto, eu trabalho no TRE, então eu fiz de acordo assim com o que eu tenho acesso. Sim. Que é, por exemplo, a inovação do cadastro biométrico, que eu pensei que, como existe uma demanda alta, deixa eu só abrir aqui, professor. Pronto, aqui. Cadastrar por sistemas biométricos, né? Tendo em vista a situação do cadastro, porque é muita gente. Aí eu fiz uma inovação também no processo, que é alinhar os objetivos para facilitar. Peraí, deixa eu olhar aqui. Enfim, ó, a gente está usando o caso dela como um exemplo, né? Então vamos lá. Ela trabalha numa empresa que é uma empresa pública, certo? É um serviço público, né? Na verdade. E aí tem todo um contexto dentro daquela empresa. Ela fez uma contextualização dessa empresa, que já é a fase inicial do trabalho. Ela não teria que apresentar essa fase agora, somente o formulário, mas ela já fez esse processo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês também. Ela mandou até por e-mail, ó. Tá vendo? Ela já fez toda uma contextuação, apresentação dos dados da empresa. Aí ela fala sobre o tribunal, fala sobre como funciona, fala sobre qual é a lei que rege, como é a função dele dentro da sociedade, fala sobre todas as suas funcionalidades. Ok, ela descreveu a empresa até onde ela poderia descrever. Como ela falou, existe uma limitação técnica, porque, afinal de contas, é uma empresa pública e ela não tem acesso a todos os processos ou a toda a estrutura organizacional. Mas ela fez o descritivo todo. Depois que ela fez esse descritivo, ela parte para a segunda etapa do trabalho, que é efetivamente a atividade de brainstorming, que é o reconhecimento de como aquela empresa poderia inovar. Aí ela vai colocando aqui, ó, sugestão de inovações de produto. Não existe. Não é uma empresa que gera produtos, é uma empresa de prestação de serviços pública. Então, em inovação de produto, não se aplica, ou seja, não é o caso da empresa em questão. E aí ela vai sugerir uma inovação em serviço, uma inovação em processo, uma inovação em marketing e uma inovação organizacional. Nessa primeira linha, que é minhas ideias, é a Maitana quem está sugerindo, são ideias dela, ok? Na segunda linha, que são ideias do grupo, teoricamente deveriam ser discussões dela com outras pessoas do ambiente de trabalho dela para buscar soluções conjuntas. Então, aqui em cima estariam as ideias dela e aqui embaixo estariam as ideias de outros membros do grupo. Essa é a ideia do brainstorm, ok? Então, basicamente, essa é a atividade central. Eu tenho as ideias principais de inovação do aluno e as ideias de inovação iniciais do grupo, ok? Pronto, professor. Essa de ideia do grupo, porque eu fiquei sabendo que a atividade estruturada ela pode fazer em dupla, né? Aham.
Aí, essas de ideias do grupo, eu fiz junto com a Larissa Henrique, que ela tá aqui online. E ela Porque, estuda com você, e ela trabalha com você. não, ela não trabalha comigo, ela trabalha em outro setor. Mas trabalha lá, no mesmo local, né? Não, Tipo, não, não, ela trabalha num hotel. Ela hum, trabalha na hotelaria. Aí, o que que eu fiz? Essa como de parte de ideia do grupo, eu sugeri a ela pensar, ela como eleitora, em inovações que ela poderia ser aplicada no processo entendi, eleitoral. E ela sugeriu nessa parte de ideias do grupo, entendeu? Porque eu, como entendi. trabalhei em grupo, aí eu pensei em fazer assim. No seu caso em específico, a sua empresa de prestação de serviço, ela é pública. Então, qualquer um de nós pode ser cliente dela, né? Ah, Então, certo. nesse caso em específico, se aplica, você consegue desenvolver dessa forma. Já para outros colegas, não vão conseguir fazer a mesma coisa, porque mesmo eles fazendo atividade em grupo, talvez a empresa deles seja uma empresa, sei lá, um lojista, uma coisa do tipo, onde o cara não é o meu cliente. Se o cara for o meu cliente, tudo certo, eles podem fazer dessa forma. Se não, tem que ser feito a atividade, essa segunda etapa, né, que é a ideias do grupo, com alguém que trabalhe dentro da empresa deles efetivamente, ou com algum consumidor efetivo da empresa, ou com um gestor, ou com alguém do tipo. Mas a ideia é exatamente essa que você colocou aqui. Você tem as ideias próprias e você tem as ideias do grupo, sendo que as ideias próprias não devem influenciar as ideias do grupo e vice-versa. Você vai apenas mapeá-las e vai colocar na planilha as principais ideias individuais suas e as principais ideias discutidas em grupo. A atividade é isso. Você fez a primeira etapa e concluiu com sucesso. Você fez o descritivo da empresa e, em seguida, você fez o descritivo das suas ideias e das ideias do grupo. O que é que eu vou fazer para todo mundo e vou mandar para todo mundo antes agora da nossa AV1? Semana que vem eu já compartilho com vocês um modelinho de apresentação, porque nós vamos apresentar isso aqui para os demais colegas, para que a gente consiga discutir as ideias que estão sendo colocadas e chegarmos num consenso sobre elas, ok? Então, essa primeira etapa, você teoricamente concluiu. A gente vai apresentá-las depois da AV1, em um modelinho específico padrão. Cada um deve apresentar rapidamente a sua empresa. Eu vou colocar os tópicos que devem ser apresentados e apresentar as suas ideias e as ideias do grupo que foram colocadas como principais. Basicamente, é isso. A primeira fase da atividade é essa. A segunda fase já é uma fase adicional, que é quando eu faço a análise das ideias que foram colocadas, que a gente vai fazer isso em grupo, e eu vou pontuando as variáveis em cima dela. Tá certo? Então, realmente, a primeira etapa da atividade é essa. Aí, esse modelo que a Maitana fez serve de referência também para os demais. Quem tiver algum tipo de dificuldade, pessoal, principalmente em relação a esse período em que as empresas estão paradas, conversem comigo. Professor, olha, eu não consigo fazer dessa forma, porque, infelizmente, eu não consigo reunir as pessoas lá do trabalho, porque a gente está parado por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Ok. Nesses casos em específicos, a gente vai conversando e ajustando. Mas lembrem-se, atividade estruturada é a nota da segunda avaliação. Quanto antes você começar a desenvolvê-la, maior a probabilidade de você chegar num resultado com ela. Ok? A nossa próxima aula, eu vou fazer uma revisão de todos os conteúdos que a gente viu até hoje. Essa revisão em virtude da avaliação 1, que acontece no dia 11. Então, próximo encontro, a gente revisa os conteúdos e faz a avaliação no dia 11. Ainda no próximo encontro, eu quero compartilhar com vocês já o modelinho dessa apresentação, para que, passada a AV1, a gente já consiga começar as discussões e colocações em relação à atividade estruturada. Tá certo? Vamos trabalhar dessa forma para que a gente consiga obter melhores resultados. Basicamente, é isso. O que é que eu recomendo para vocês? Baixem os slides das aulas anteriores, deem uma lida neles. A gente vai fazer essa revisão na próxima aula, mas ela é uma revisão rápida, é uma revisão por tópicos, certo? Se vocês já tiverem conseguido olhar todos os slides e brifar os tópicos principais de cada um deles, vocês já vão ter adiantado metade do caminho dessa revisão. E já vão poder trazer para ela dúvidas que o professor pode ir pontualmente respondendo com base na evolução da disciplina, ok? Isso é extremamente importante para que a gente consiga alinhar todo esse processo. Eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo agora, pessoal, porque a Márcia acabou de iniciar lá a reunião com os docentes,
e eu vou participar também dessa reunião aqui pelo Microsoft Teams, ok? Então, na próxima aula, eu já digo para vocês efetivamente como vai funcionar a avaliação, mas eu já sei, óbvio, de informação da coordenadora que ela já adiantou, e o motivo da reunião de hoje é essa, que ela vai ser online, que vai ser no dia 11, no nosso horário de aula, tá certo? Só para poder vocês já ficarem aí cientes e organizarem as suas agendas. E quem tem algum tipo de problema no trabalho ou coisa do tipo, comunicar ao professor de forma antecipada. Vou lançar as frequências de vocês. A Érica está presente, a Ionara está presente, Jabes e Larissa estão presentes. Maitana, Manuela e Maria Rosenira. Maitana, Manuela e Maria Rosenira. A Marília e a Cíntia estão presentes. Marília e Cíntia presentes. Tinha uma outra pessoa presente, só que aí essa pessoa caiu. Não me lembro quem era. Não me lembro. Acho que era a Jéssica que estava online e que caiu também. Pronto. Frequências lançadas. Pessoal, dúvidas, né, sobre a aula de hoje, ou até mesmo sobre a atividade que eu mostrei para vocês aí, que a Maitana já começou a fazer. Tenham sempre esse canal aberto de comunicação comigo. Me liguem, falem comigo pelo WhatsApp, tirem as suas dúvidas, perguntem. É muito importante que a gente esteja com tudo alinhado. Nesse processo novo, que é essas transmissões ao vivo, a gente perde um pouco do contato físico. E às vezes se sente um pouco acanhado para estar tirando dúvida, perguntando, questionando algumas coisas. Mas, na verdade, nós somos um grupo, né? E aí, por exemplo, professor, a gente conversou aqui, os demais alunos, e a gente chegou à conclusão de que não dá para fazer atividade estruturada da forma como o senhor propôs, porque a gente não tem como executar nas empresas. Então, a gente conversa juntos aqui como sala de aula e a gente chega numa segunda conclusão que seja a melhor forma de fazer para todo mundo e que a gente não perca em aprendizado, certo? Teve alguém que me perguntou sobre as aulas que perdeu, né? As aulas que vocês perderam, ou que alguém deixou de assistir, ou que alguém quer revisitar, ficam disponíveis aqui na plataforma do Microsoft Teams, pelo Stream, que é uma ferramentazinha que tem na plataforma, e também no histórico das equipes, e também eu subo as aulas sempre depois de 24 horas lá para o meu canal do YouTube. Então, são gravadas e ficam disponíveis lá. Se for mais fácil para vocês acessarem, podem acessar efetivamente por lá, tá bom? Missão de hoje, revisar as aulas e os conteúdos, fazer o fichamento desse conteúdo para que a gente consiga tirar as dúvidas na próxima aula, que é uma aula de revisão para a V1. E nessa aula de revisão para a V1, eu já vou passar todos os pontos, né, todos os aspectos que a gente vai discutir nessa avaliação. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar à disposição de vocês. Se não, vou dar por encerrada a aula e a gente vai conversando aí individualmente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Bom dia, boa semana.